Vamos lá. Você vai me ajudar, porque você tocou em várias questões aí riquíssimas, tá? Então, eu vou tentar começar aqui do começo, você vai me ajudando. Primeiro aspecto, é real que há o preconceito. Os nomes são, inclusive, horrorosos, idadismo, ageísmo, etarismo, mas sim o preconceito existe. Ponto 1. Dito isso, você trouxe um outro elemento riquíssimo, que é a questão de eu, em vez de trabalhar a ideia do envelhecimento, trabalhar a ideia da senioridade da maturidade. Então, automaticamente, alguém que tem 50, 60, 70, acumulou muito em termos de bagagem, de ativos profissionais, de experiências. Então, ele sabe os atalhos do campo, como a gente diz no futebol. É alguém que passou por diversos cenários, passou por grandes mudanças, é alguém que tem muito mais, em regra geral, maturidade emocional. Então, na verdade, a gente precisa, tanto no olhar de si próprio, mas também em termos de mercado e sociedade, rever um pouco essa ideia do que significa ter ser 50 a mais. Aí você entrou em outro elemento também riquíssimo, não se preocupe, quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que depois a gente entra na profundidade disso, mas é porque a fala do Roberto foi muito rica e já me deu aqui muitos ganchos. O terceiro elemento, você colocou muito bem, é a questão do modelo mental, menos a idade, e mais o seu mindset, o seu modelo mental. Então, no livro, por exemplo, a gente explica o que é o mindset da longevidade, a gente explica quais são as características de quem tem e quem não tem, e como desenvolver o mindset da longevidade. Então, quando o Roberto, você, eu e a própria Maísa, que está aqui conosco, fala com orgulho, fala de forma bem resolvida da sua idade, da sua experiência, que mostra, inclusive, que isso é um elemento que joga a seu favor, porque automaticamente são elementos que jogam a nosso favor. Então, eu fui para a reunião hoje que, se eu fosse um menino de 25 anos, eu teria grande dificuldade de lidar com o CEO ou diretores, tá? Não é só domínio técnico. Então, você já trouxe muito bem que é um processo que tanto é olhar para si próprio, quanto, de uma certa forma, rever a minha posição junto a pares, junto a líderes, junto a quem me contrata, e principalmente a minha relação com as novas gerações, que aí é um tema à parte. Você já trouxe também outro elemento. É a primeira vez na história do mundo que as empresas chegam a ter 5 diferentes gerações trabalhando novamente. Mas como eu sei que isso é bom de papo, eu vou parar por aqui, vou lhe devolver na bola e a gente vai trocando essa figurinha. Isso que você colocou, Fábio, do idadismo, do preconceito, assim, é um fato que ele existe. Mas eu acho, aí eu não sou especialista no tema, eu vou trazer agora uma visão leiga do processo, tá? Eu acho que é muito mais como as pessoas se comportam, como você recebe isso, como você aceita isso, do que efetivamente. Por quê? Porque o preconceito existe, é fato. Então, assim, se você puder contratar um de 20, eu conheço organizações, por exemplo, que não contratam pessoas, não é nem 50 a mais, 40 a mais. E a minha visão é que essas organizações estão perdendo, porque o grande elemento que eu vejo de crescimento é trazer a experiência dos mais sêniores com a energia dos mais júniores e somar isso. Essa, para mim, é a grande habilidade que, inclusive, eu pratico muito no meu dia a dia com o trabalho. Eu trabalho com a minha equipe, a média de idade da minha equipe, eu acho que é 25 anos, e eu tenho gente de 22, 23, e eu acho sensacional isso. Cada vez a gente vai ampliando mais. Então, um aspecto eu acho que é muito, assim, eu tenho 56, e aí? Eu vou dizer o quê? Porra, coitadinho de mim, eu tenho 56? Não, eu tenho 56, que bom, eu tenho 35 anos de vida profissional, eu tenho uma experiência sensacional, eu estou me reinventando, eu estou atualizado, eu estou cada vez melhor no que eu me proponho a fazer. É lógico que eu comecei a vida como programador, como analista de sistemas, eu não vou querer competir programando com um menino de 19, de 20, porque perdi. Não, claro. Mas para gerenciar ele, para estabelecer, para formar líderes, para trazer experiência, ganhei. Então, a gente vai se adaptando no processo. Então, eu vejo muito que as pessoas estão se acomodando na questão de, pô, ninguém me contrata. Não é ninguém te contrata, é o que é que você está fazendo, como é que você está se posicionando, como é que você está se colocando. Faz sentido isso, Fábio? Perfeito. Veja bem, existir o preconceito não quer dizer
que muitas vezes eu não corra para a zona de conforto, muitas vezes eu não me ponha como vítima e, de uma certa forma, me gere até pânico ou inércia em relação a esse contexto. Então, você tem toda a razão. Se você tem uma atitude altiva, se você tem uma atitude de estar sempre se atualizando, se você consegue trazer a seu favor tudo que você acumulou nessa coisa dos 50 a mais, é lógico que sua relação com o mercado, com as pessoas, com a sociedade e com novas gerações vai ser diferente, ok? Então, a gente gosta muito de usar um termo que é priceless. Então, 5 minutos com o Roberto são impagáveis, é a tradução ao pé da letra, tá?